Noite. Saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos ter hoje então a nossa última parte da nossa série Conversa Franca. Então vamos fazer duas movimentações. Primeiro, as crianças podem descer para suas classes e eu chamo os convidados os convidados já da casa que vão estar aqui à frente. Pastor Marcelo, Pastor Kenneth. Irmãos, a gente ainda vai se adaptando à iluminação, né? A gente está acostumado a fazer o culto à noite. Então, nós vamos deixar apagado aqui as duas da frente, para conseguir enxergar. São poucas coisas que vamos projetar, mas vai ficar apagadinho. Quando começar a escurecer, então, a gente vai aumentando a iluminação aqui, tá bom? Então, para aqueles que não estiveram nas últimas 2 semanas, ou nos últimos anos, né, que nós tivemos séries de estudo participativa, a série de estudos Conversa Franca começou alguns anos atrás, eu não me lembro se foi 2012, acho que foi a primeira. Pode passar, Anthony. Então, nós 3 nos propusemos, no ano de 2012 aproximadamente, falarmos sobre temas que para a igreja eram importantes serem tratados a partir de uma perspectiva centrada, correta. Porque quando você vai falar, por exemplo, sobre o que é proibido, o que é proibido? A gente veio de um século XX, marcado pela ideia de que crente não faz isso, não faz aquilo e não faz aquilo. Isso marcava o que era crente e o que não era crente. Então nós trabalhamos algumas questões relativas abertamente àquilo que a Bíblia diz a respeito de vários temas. Sobre sexualidade, sobre relacionamento, sobre o uso do dinheiro. Num tempo em que a igreja é muito mal vista pelo uso do dinheiro, nós trabalhamos muito abertamente sobre o tema. E a ideia era nós trocarmos as nossas experiências e darmos oportunidade das pessoas participarem desse debate. Então, pastor Marcelo, pastor Kenneth trabalharam comigo nesse ano, e aí 2 anos depois, pode passar, então nós fizemos uma nova série de estudos. Conversa Franca, sob o título Novos Impérios. Qual era a ideia de trabalharmos? Isso foi no ano de 2015. O que nós chamamos de novos impérios? A gente, basicamente, na vida, a luta pelo poder é uma coisa assim, que muito mais presente do que algumas pessoas conseguem perceber. Na política, né, nas ideologias. Então nós falamos, por exemplo, sobre como a tecnologia exerce um domínio muito forte sobre as nossas vidas. Falamos sobre a juventude, sobre o império da juventude. Hoje nós trabalhamos a ideia de que muitas vezes você quebrar a autoridade de pessoas mais velhas precisa ser feito a partir de uma perspectiva muito correta, porque a gente muda o poder de mãos, sai da mão dos mais velhos e vai para os mais novos. Então durante muito tempo a gente demorou para perceber que os mais novos, os jovens, estavam ditando comportamentos que eram impostos, e mediante as escrituras qual deveria ser a nossa postura. Trabalhamos sobre o império das minorias. Nós entendemos a necessidade da igreja apoiar, ajudar a integração de pessoas que não fazem parte daquela maioria, mas a gente estava vivendo uma inversão, onde a maioria servia a minoria. Então trabalhamos um pouquinho essa questão e falamos sobre religiosidade. Pode passar, Antônio. Então, nesse ano de 2018, nós trabalhamos a ideia da reeducação. Por que reeducação? Tem um ezinho minúsculo ali. Para algumas pessoas, o que nós falamos era novidade, então era educação. Para alguns de nós que já ouvimos várias vezes e deixamos de praticar, é reeducação, onde nós trouxemos à memória, à mente, ao coração, algumas questões que seriam importantes. Trabalhamos antes das eleições sobre política, como que aquele fervor, aquela violência que estava existindo, como nós deveríamos lidar com a questão política, tudo mediante as escrituras. Trabalhamos a reeducação familiar no mês passado, aliás, no final de outubro, onde nós tivemos aqui 5 pessoas e debatemos sobre o papel da família, dos pais, dos filhos, e hoje nós vamos trabalhar sobre reeducação teológica. Por que é importante trabalharmos esse tema? Porque talvez haja uma grande incompreensão por parte de nós o que vem a ser o estudo teológico. E nós vamos perceber no decorrer do estudo como ele é importante para a nossa caminhada como cristãos, e por aí nós vamos.
O que nós temos de diferente hoje? Pode passar, Antônio. Nesse primeiro momento, você vai ter, nós combinamos lá na terça-feira, que nós estávamos nos reunindo, ali está o meu número de telefone, meu número de celular. Então, se você tiver alguma pergunta, você vai me mandar essa pergunta e nós vamos respondendo de acordo com o tema for fluindo, os debates forem acontecendo. Eu sei que a maioria das pessoas não manda perguntas, mas aqueles que mandarem, pode mandar no meu WhatsApp e eu vou perguntando aqui para os nossos convidados ou até mesmo respondendo de acordo com o tema que está naquele momento, de acordo com o tempo e por aí nós vamos, tá bom? Então, a diferença hoje vai ser a utilização aí do WhatsApp para a gente dialogar. Vocês podem me mandar enquanto a gente vai conversando, tá bom? Primeira coisa. Oi? Pode usar o telefone hoje, tá, gente? Não para olhar o jogo, porque não tem mais jogo rolando, não para ficar na internet, mas usem para me mandar uma mensagem. Ao invés da gente ficar no papelzinho, a gente manda, vocês podem me mandar via WhatsApp. Marcaram aí? Acho que a maioria tem. Pode passar, Antônio. Vamos ler juntos aquele versículo ali, ó. Vamos lá. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Para a gente começar, Pastor Kenneth, explica para nós o que é teologia. Nós cantamos agora numa música, né? Bom, teologia vemos como uma área de estudo, onde nós nos dedicamos ao estudo aprofundado daquele objeto ou daquele assunto. No caso, seria o estudo sobre Deus, num primeiro momento, mas também sobre toda a revelação de Deus para nós. E fazemos isso usando os instrumentos de investigação apropriados. É errado, por exemplo, a gente dizer que quando se estuda a teologia, há uma diferença, pastor Marcelo, entre estudar teologia e estudar a Bíblia? Por exemplo, qual a diferença de a gente chegar numa escola dominical, num culto, e estudarmos a Bíblia, e quando a gente fala, eu vou estudar teologia, qual é a diferença? A diferença é simples, mas eu vejo que talvez não seja tão evidente. Toda vez que a gente está falando sobre Deus, louvando, dando uma pregação, compartilhando no grupo de estudo, a gente está, Esse aqui está melhor. fazendo teologia. Então, a gente faz teologia toda hora. Então, na hora que a gente louva, a gente está falando de Deus, e por isso que talvez uma das coisas que a gente tem frisado é a importância de um louvor ser fundamentado nas Escrituras, porque ele é didático, e a teologia ela tem por base o ensino, a estrutura tal. Só que também tem gente que confunde, por exemplo, talvez quer evitar a palavra teologia, então fala, não faço teologia, eu faço estudo bíblico. Para evitar talvez aquela parte mais complexa, que tem mais dificuldade. Por exemplo, a teologia na parte acadêmica, ou nos seminários, a gente tem que estudar o grego, o hebraico, partir para uma hermenêutica, uma interpretação das escrituras, para uma melhor aplicação na vida cristã. Mas em todos os momentos a gente está fazendo teologia. Não vejo muita diferença. Pastor Kenneth, concorda? Sim, concordo, mas tem algumas nuances aí, porque a teologia, todos nós fazemos teologia. Todos nós temos uma noção a respeito de Deus e procuramos saber alguma coisa a respeito de Deus. Todos nós temos posições teológicas, e não são só os cristãos. Os muçulmanos têm a sua teologia, os budistas têm a sua teologia. Então, o estudo sobre Deus não é restrito só ao cristianismo. Agora, no nosso contexto aqui, nós vamos estar falando sobre o estudo teológico dentro do cristianismo. Mas você pode fazer teologia sem estudar a Bíblia, né? As pessoas podem ter as suas posições teológicas sem estudar a Bíblia. Agora, no cristianismo, o certo seria a teologia e o estudo da Bíblia caminharem juntos. Também é possível a gente estudar a Bíblia sem estudar teologia, porque é possível a gente estudar a Bíblia como se ele fosse simplesmente um livro comum.
Histórico. Literatura. Histórico, de literatura, ou de alguma outra forma assim, estudar a Bíblia e o conteúdo da Bíblia, sem realmente estudar com a intenção da investigação de Deus e da sua revelação para nós. Lendo duas afirmações aqui, qualquer um dos dois pode responder. A teologia foi sempre influenciada pela sociedade em que ela foi estudada? Porque quando você faz teologia, ou quando a gente fala de estudarmos teologia, é necessário que a gente faça uma teologia aplicada, certo? Porque no cristianismo, fazer teologia desvinculado da prática não pode gerar um academicismo que leva aquele pensamento assim: estudar teologia é coisa de homens, teologia de homem e estudo bíblico é de Deus. O que vocês me falam a respeito disso? Continuando o que vocês estavam falando. Eu vou dar o exemplo do seminário que eu acho que é mais fácil. Você falou do academicismo. A gente tem um problema, as pessoas, elas têm que tomar cuidado. O objetivo do cristão, antes de tudo, é ter humildade perante a palavra, tá? Porque é a revelação de Deus. Isso, se a gente estiver fazendo uma teologia, como o pastor Kenneth citou, uma teologia cristã, que a gente tem que estudar as escrituras e extrair o máximo para a nossa vida. O problema é que a gente tem a questão do orgulho e da soberba no meio acadêmico. Então eu tive pastores que foram meus professores, que de pastores não tinham nada, mas eram doutores. Doutores em hebraico, doutores em Novo Testamento, mas a prática e a conduta, elas eram totalmente desvinculadas, e não pode ser assim, as duas coisas devem estar unidas. Então o estudo da teologia deveria nos conduzir à humildade, porque senão fica uma coisa só de homens. Eu vou citar um exemplo que você conhece. Eu tinha uma aluna que estudava comigo, que na verdade nós éramos alunos, e nós tínhamos um professor que era doutor em Antigo Testamento, então ele recitava o Antigo Testamento em hebraico no meio da aula, então a gente ficava fascinado. Só que ele era de uma frieza, assim, e tinha uma aluna que ela tinha uns 55 anos, super esforçada, ela trabalhava o dia inteiro, daí ela vinha cansada para o seminário, e um dia ela chegou 10 minutos atrasada, e ela falou: professor, me desculpa o atraso. Ele falou: olha, ninguém sentiu sua falta. Nossa. Mas assim, a gente poderia imaginar, não, talvez o cara fosse brincalhão, e tá, talvez descontraindo, e não era, e realmente ele era daquele jeito, né? E ele tinha aquele sotaque, ninguém sentiu sua falta, né? Já viu que não é brasileiro, né? Não é brasileiro. Mas, infelizmente, eu lembro que o pastor Lucas, quando eu fui para o seminário, ele tinha me alertado quanto a isso, para saber ter um discernimento, né? Para não misturar ou fazer um julgamento geral. E realmente eu encontrei isso faz parte, talvez isso é uma evidência que a pessoa está mais precisando de Deus, embora ela conheça a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Desculpa, eu poderia repetir a pergunta aí? Não, foi uma elaboração, né? Porque sim. quando a gente desvincula a teologia do estudo da nossa transformação diária, então vai lá. Na verdade, quando nós estudamos teologia ou estudamos a Bíblia, queira ou não queira, nós sempre vamos estudá-la com certas lentes, com óculos. E essas lentes, elas são muito ditadas assim pelo que acontece à nossa volta. Muito influenciadas, era a palavra que eu estava procurando, muito influenciadas pelo que acontece à nossa volta. Então, sim, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estudamos a respeito de Deus, somos muito influenciados por aquilo que acontece no nosso meio. Somos muito influenciados pela nossa própria comunidade cristã, pela a comunidade onde nós nos congregamos. Então, existe uma influência disso de acordo com o nosso estudo. Isso influencia a nossa maneira de ler as Escrituras. E o contrário também é verdadeiro. Se você vê as Escrituras sem ter uma cosmovisão cristã, se você vê as Escrituras sem crer em Deus, sem ter fé, você vai ler as Escrituras de uma certa maneira. Se você vê as Escrituras com fé em Deus, você vai ler as Escrituras de outra maneira também. Talvez seja uma pergunta que todos nós precisaríamos fazer. Talvez não seria necessário, então, a gente desmistificar essa questão de, olha, eu não vou estudar teologia, né?
Porque, de repente, as pessoas, elas, pela má compreensão do termo, elas têm medo de estudar. Porque, na verdade, seria errado dizermos que o estudo bíblico, quando você estuda a Bíblia, você está fazendo teologia. Isso esquecendo os pressupostos de pessoas que não querem aprender e que não vão com fé. Imagina que todos nós somos cristãos autênticos. Não é necessário que nós desmistifiquemos isso e entendamos que qualquer estudo bíblico é um estudo teológico, que a única coisa que diferencia são os graus de aprofundamento? Eu acredito que sim. Para quem trabalha com matemática, por exemplo, para você ir para uma coisa mais complexa, você tem que aprender as mais simples. Mas eu acredito que isso vale para toda a ciência. E com a Bíblia não é diferente. O problema é que quando nós nos deparamos com as questões mais difíceis, a gente tem uma tendência a nos acomodarmos. Esse é um grande problema. Eu só vou dar um exemplo que eu gosto da questão da reflexão por cima desse exemplo. Quando a Bíblia foi escrita, principalmente o Novo Testamento, no período em que ela foi escrita, somente 3% da sociedade da Palestina era alfabetizada. Somente 3% teria a capacidade de ler e interpretar. Isso se a gente contasse os analfabetos funcionais, que é um termo mais recente, porque desses 3%, provavelmente a maioria talvez nem conseguisse entender um texto. Mas, em momento algum, isso faz o apóstolo Paulo parar de escrever. 13 cartas e cartas com conceitos difíceis. A uma delas, por exemplo, você pega 1 Coríntios, capítulo 3, ele fala da dificuldade em querer falar coisas mais complexas, mas a igreja estava tão acostumada a ficar nas coisas mornas, em que ele não poderia ir adiante. Hebreus vai falar uma coisa parecida. Agora nós temos uma sociedade, na reflexão, que é totalmente distinta daquela, onde a maioria é alfabetizada, onde a maioria, embora a gente tenha uma taxa de 60% de pessoas analfabetas funcionais, isso é um MEC que fala, mas eu acredito que a maioria consiga interpretar um texto. O interesse da fé deveria ser uma coisa que viesse antes, e nós deveríamos nos aprofundar, independente da dificuldade. A dificuldade deveria ser uma motivação a entender melhor. Então, por exemplo, quando a gente prega às vezes alguma coisa difícil, e gente, isso é uma reflexão que eu acho que nós precisamos fazer. Às vezes a gente prega uma coisa e a pessoa fala, está pregando coisa difícil, tem que ser coisa mais simples. O evangelho é simples, mas não é simplista. Tem coisas no evangelho que a gente tem que debruçar, tem coisas que a gente tem que falar. Se a pessoa tem dificuldade, talvez a gente vai facilitar a comunicação, mas isso não isenta a pessoa de ter a responsabilidade como cristã de se aprofundar nas escrituras e ir além. Vou fazer uma provocação, pastor Kent, aqui, eu já imagino a resposta dele, mas depois vamos tentar fazer teologia juntos aqui. Não estava aqui no script, mas eu vou aproveitar a música que foi cantada aqui por último. Nós cantamos, Mateus, que nós estamos convidando o Espírito Santo para habitar este lugar. Teologicamente, como interpretaríamos isso aqui? Inclusive, enquanto nós estávamos cantando isso, eu virei para minha esposa e falei, eu tenho dificuldades com esse slide que está aí, que tem alguns problemas aí com isso aí. E isso traz um assunto muito interessante, porque pelo fato, inclusive, agora nesses dias, nessa semana, eu li uma estatística, ela é dos Estados Unidos, porque a gente infelizmente não tem esse tipo de estatística aqui, mas nos Estados Unidos, uma estatística diz que apenas 40% das pessoas que frequentam regularmente a igreja leem a sua Bíblia com regularidade. E eu tenho a tendência de pensar que talvez no nosso meio seja menos do que isso, porque o hábito da leitura também é menor. Então, eu acredito que essa estatística para nós seria muito generosa. Eu creio que, no máximo, talvez 1/4 das pessoas, se nós pegarmos essa congregação aqui, talvez dos que frequentam regularmente, talvez só 1/4 lê a Bíblia regularmente. O que isso significa? Significa que quase que a única coisa que sabem a respeito da Bíblia ou a respeito de Deus, aprendem quando? Quando estão nos cultos. Cantando. Quando estão nos cultos. E uma boa parte desse aprendizado se faz com a música. Aliás, é minha convicção que a igreja ensina mais teologia com a música do que ensina com as pregações. Porque amanhã, pergunte para alguém o que foi que o pastor pregou. Poucos poderão dizer o que foi que ele pregou, qual foi o assunto, qual foi a ideia que eu levei para casa.
Mas você pergunta quais foram as músicas que nós cantamos, eles vão lembrar das músicas. Vão lembrar de algumas músicas, pelo menos. E nós acabamos ensinando teologia no culto, para muitas pessoas. É o único lugar que aprendem. Então, o que nós fazemos aqui no culto, nós temos que fazer com excelência, inclusive as músicas, porque nós estamos ensinando teologia através das músicas. E quando nós dizemos que nós estamos, às vezes eu já vi igrejas, eu não estou falando aqui, mas eu já vi igrejas que no começo eles convidam o Espírito Santo para vir, que o Espírito Santo esteja à vontade no nosso meio, como se o Espírito Santo fosse um visitante que estivesse entrando pela porta e tal. Vem Espírito Santo, fique à vontade entre nós. Sendo que o Espírito Santo, ele não habita o espaço, ele habita as pessoas. E quando cada um de nós vem à igreja, o Espírito Santo está dentro de nós. Dentro de cada um de nós, daqueles que são seguidores de Jesus Cristo, o Espírito Santo está dentro de nós. Essa ideia de que nós vamos à igreja para encontrar com Deus, quer dizer que Deus... E nos antigos também eram assim, né? Eu marquei um encontro com Deus, marquei um encontro com Deus. E tantas coisas assim. Nesse aspecto, gente, a gente tem algumas diferenças de pensamento, lógico que o pastor Kennedy está sendo correto na interpretação dele teológica. Lógico que há uma discussão sobre o que é uma licença poética dentro do meio evangélico. Como que você pode usar linguajares que todo mundo que canta essa música sabe que não é, o Espírito não está vindo, ele está, na verdade todos nós estamos na presença dele, somos cristãos, ele habita em nós. Mas a ideia era justamente mostrar da liberdade que nós queremos que ele tenha para atuar nas nossas vidas. O grande problema é que a maioria das pessoas não faz essa reflexão, né? Eu vou fazer uma leitura que o pastor Kennedy mesmo me mandou, não vou falar onde ele leu, mas assim: quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. O fogo e glória nas cabeças. 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. É letra de uma música. É letra de uma música. Que eu ouvi em uma igreja. Como que a gente vai interpretar? Você fala assim, aí a pessoa vê que o ritmo é bom, ela repete, até que para-se de questionar aquilo que você está cantando. Então veja, quando a gente faz teologia cantando, ouvindo, ensinando e por aí vai. Deixa eu fazer uma pergunta que chegou aqui no nosso ponto. A pergunta é o seguinte: estudar teologia aumenta ou diminui a nossa fé em Deus? Bom, depende da intenção. Aí cada um sabe aonde aperta, né? Eu tenho exemplos positivos. Eu lembro que quando eu fui para o seminário, a melhor pessoa para falar disso sou eu mesmo, porque eu cheguei para o Lucas em 2004 e falei: Lucas, vou para o seminário. Ele falou: você não está pronto. Por quê? Porque você é imaturo na fé, você é novo, talvez você não esteja preparado. Ele me cozinhou por 2 anos. E isso foi positivo, porque eu cheguei na igreja, eu tinha aquela vontade de fazer igual todo mundo que chega, o amor que não acaba, você quer morar na igreja, todo mundo é bênção. Só que depois que eu passei esses 2 anos, o Lucas foi me dando um livro, eu fui lendo, eu fui para o seminário 2 anos depois, e isso aumentou a minha fé. Depois, por exemplo, a teologia foi a base para que eu pudesse fazer filosofia. Se eu tivesse feito, talvez, se fosse invertido, talvez não teria tido tanto sucesso. Sucesso no sentido de manter firme a fé. Mas eu estava comentando com vocês na terça. A gente tem um exemplo de que a teologia não fez bem para várias pessoas no nosso meio, que abandonaram a fé e caíram em apostasia. Um é o Bart Ehrman. Bart Ehrman hoje é um dos maiores teólogos do mundo, doutor em Novo Testamento, é um agnóstico. É um cara que, se Deus existe ou não é possível conhecê-lo, e a Bíblia é um livro humano. A gente tem um exemplo que, apesar de não ser teólogo, fala de Deus e conhece muito das Escrituras historicamente no Brasil atualmente, que é o Leandro Carnal, né? E ele faz teologia sem acreditar em Deus, né? Sim, e a gente tem o Charles Templeton, que era o cara que estava nas cruzadas com o Billy Graham e virou ateu. Então, depende da motivação. Eu acredito que se a motivação é conhecer a Deus e você ter sinceridade e vontade de buscar, isso pode aumentar. Mas não creio que haja problemas no projeto. Sim, é justamente isso. Eu acho que tudo depende da motivação da pessoa. Se nós encaramos a teologia
como uma maneira de nos aproximarmos mais de Deus, porque através da teologia nós podemos conhecê-lo melhor, nós podemos conhecer a revelação dele para nós, qual é a sua vontade, e conhecendo a Deus, conhecendo a sua vontade para nós e o desejo de segui-lo, isso vai nos aproximar mais de Deus. Aliás, eu diria que não há como nós nos aproximarmos mais de Deus se nós não aprendemos mais a respeito dele e da palavra dele. Para poder ter mais intimidade com Deus, precisamos conhecê-lo mais. Isso a gente faz através do estudo da palavra dele. Agora, se, como eu disse no começo, se a nossa intenção é puramente acadêmica, ou procurando controvérsia, ou isso, aquilo, outro, então não vai aumentar a nossa fé. Então depende muito da nossa motivação. Chegou mais uma pergunta aqui interessante, ó. Como desvincular a ideia de que quem faz teologia é para virar pastor ou pregador do evangelho? Não é só pastores e líderes na igreja que são chamados para estudar a palavra de Deus. Todos nós somos chamados a estudar a palavra de Deus, a conhecer a Deus melhor. Então, se você tem problemas com a palavra teologia, joga fora a palavra, não tem problema, não é obrigatório o uso da palavra. Vamos usar estudo bíblico, então. Se você tem problemas com essa palavra, se você fala em teologia, você já tem algum problema com isso, deixa essa palavra de lado, vamos usar estudo bíblico. Todos nós, se somos cristãos, nós vamos querer nos aproximar mais de Deus, vamos querer viver na presença de Deus, e para fazê-lo precisamos estudar a sua palavra. É como namorados, quando estão se conhecendo, querem saber tudo sobre a outra pessoa, investigam a pessoa, procuram entender mais sobre aquela pessoa. É o que nós precisamos fazer com Deus. Ó, vou aproveitar aqui, o pastor Marcelo está doido para falar, mas vou mandar uma outra pergunta interessante aqui, que essa aqui... Temas difíceis criam linhas de interpretação divergente entre os estudiosos. Qual o conselho para quem não tem tanto estudo? E se aprofundarmos no estudo, inevitavelmente, vamos seguir uma linha de pensamento. Quem nos garante que ela é certa? Começa com o Marcelo e depois vai para o professor Kenneth. Eu vou só concluir a questão do estudo bíblico ou teologia, para tirar o preconceito. Eu acredito que todas as pessoas que estão envolvidas diretamente no ministério deveriam fazer um estudo bíblico, se isso alivia, né, o peso do conceito teologia. Por quê? Nós estamos diretamente envolvidos com o ensino, e quanto mais sadio for o ensino bíblico, mais sadio será a igreja. Então, mais forte ela será e mais resistente ela será contra, por exemplo, ensinos equivocados, até mesmo em músicas. A gente se corrigiria melhor, e sem mimimi, né? Mas eu acho que quando a gente chega em assuntos complexos na Bíblia, e não são poucos, primeiro você tem que ter uma base. Se você for estudar a Bíblia pelos assuntos complexos, a chance de você ter um problema é muito grande. Agora, quer um exemplo? Ó, já para emendar. Sim. Um dos problemas que se discute muito teologicamente, que não se chegou a uma conclusão uniforme entre todos, é o seguinte: não vamos tentar resolver o problema hoje. O cristão perde ou não perde a salvação? Uma vez salvo, salvo para sempre, ou é possível que ele perca a sua salvação? Isso é um debate que gera discussões no meio acadêmico e popular, né? Como que a gente vai chegar a uma resposta a respeito disso? Então, na questão popular, esse assunto, por exemplo, tem gente que uma hora está salva, outra hora não está. E desenvolve um toque religioso, um termo da psicologia, né? O toque, a pessoa fala, não, hoje eu estou salvo. Ai, pequei, perdi a salvação. Nem a Bíblia fala isso. Aliás, o único texto que a gente poderia fazer uma análise de texto, uma crítica textual, que é Hebreus 6, do 4 ao 6, a gente tem todo um cuidado para trabalhar aquilo lá. Por exemplo, a minha avó. A minha avó, ela trabalhava a tensão entre calvinismo e arminianismo sem saber. Minha avó acreditava que se você fosse predestinado, Deus te mandaria para a congregação cristã. Se você fosse predestinado, todas as igrejas estariam erradas, você ia para a congregação. Só que ela falava que se Deus voltasse, você estivesse tomando um banho ou fazendo sexo com a sua esposa, por você estar nu, você ficava. Quer dizer, ela não então teve... perdia a salvação, mas você era predestinado. Então como é que... Então você vê que há problemas que, se a gente não debruçar nas escrituras e levar isso a sério, porque se eu aprendo de forma errada
A chance de eu levar minha vida cristã de uma forma equivocada é enorme. Eu falo isso porque eu trabalho com jovens, não somente da nossa igreja. Tem um jovem que eu trabalho especialmente que ele tem toque religioso. E ele aprendeu desde pequeno que a salvação se perde por qualquer pecado. Até, todo um ano trabalhando com ele. Há um ano, mostrando textos da Bíblia, a gente estuda, ele chega uma hora antes dos jovens, ele nem da nossa igreja mas ele vem para estudar a Bíblia. E você vê o mal que fez. Então ele quis começar pelo lado difícil, mas não tinha uma base, então eu acho perigoso. Então, pastor Kent, ainda nessa pergunta, que eu acho que é importante a gente responder, existe uma base, como disse o pastor Marcelo, que ela é comum a todas, basicamente todos os segmentos cristãos evangélicos, a salvação pela graça e por aí vai. Mas existem temas que nós não vamos esgotar de estudar e talvez não cheguemos às grandes conclusões. Como lidar com essa dúvida? Justamente, e esse seria o meu comentário. A grande maioria das controvérsias e das coisas onde nem todos chegam à mesma conclusão são coisas razoavelmente periféricas ao cerne, ao núcleo do que é o Evangelho. O núcleo do que é o Evangelho, existe muita concordância com relação a isso. Agora, você pode pegar, tem tantos assuntos por aí, né? Quantos anjos podem ficar na cabeça de um alfinete, né? Isso é uma discussão que ninguém vai resolver, né? Tem tanta coisa aí que são detalhes e que não são importantes realmente para a nossa fé em Jesus Cristo e para o nosso crescimento espiritual. Então, nas coisas que são importantes para a nossa fé e para a nossa vida do dia a dia, o nosso crescimento espiritual, nessas coisas há grande concordância. Então, nesses a gente não tem perigo de errar. E à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, vai investigando a palavra de Deus, a gente vai discernindo como separar o que são conclusões erradas e conclusões certas. Eu já citei esse exemplo, acho que outros talvez citaram um exemplo. Eu ouvi dizer, não vi, não tenho certeza a respeito disso, que quem trabalha em banco, né, no caixa, e lida com dinheiro o dia todo, quando fazem o treinamento, eles fazem treinamento só com dinheiro de verdade. E lidando com dinheiro de verdade, quando aparece um bilhete falso, o caixa já percebe que é falso, porque está acostumado a lidar com o que é verdadeiro. E é isso que a gente vai pegando. Nós talvez vamos ser enganados pelo bilhete falso, mas quem lida com isso todo o tempo vai pegar o jeito da coisa. E à medida que nós vamos nos amadurecendo, nós vamos tendo mais facilidade de identificar aquilo que é falso. O Agostinho, talvez ele respondeu essa pergunta no livro Confissões, e ele fala assim: naquilo que é essencial, ou seja, naquilo que é estrutural da fé, unidade. E nisso nós temos com qualquer outras denominações, porque o pessoal confunde outras denominações com divisões, não é tão simples assim. Ele fala, naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que não é essencial, diversidade. As igrejas são diversas, isso aí faz parte, é rico. Se você for para locais diferentes, distintos, você vai encontrar práticas distintas de culto que não são necessariamente erradas, porque o pessoal acha que o costume, ele é bíblico ou não, e daí faz essa divisão. Mas ele fala em tudo o amor. Agostinho estava trabalhando essa questão das diferenças que a gente tem de opinião. Para quem gosta de ler, tem um livro aqui na ETBL, aqui embaixo, que chama A História das Controvérsias Cristãs. Eu sou fã do Roger Olson. Ele trabalha todas as questões que o cristianismo teve desde lá da ressurreição de Cristo até os dias de hoje, e como trabalharam essa questão que o pastor Kent falou, do essencial. Então, o problema é que as pessoas que estão olhando de fora acham que nós, na verdade, somos mais divididos do que a gente imagina. Na verdade, é o contrário. Nós temos muito mais coisas em comuns, e as outras, o pastor Kent usou uma expressão que eu concordo, são periféricas, não são tão problemáticas assim. Então, a igreja, se você pega ler o livro de Atos, você vê que eles não eram unânimes em tudo. E o pessoal acha que era tudo perfeitinho, né?
Paulo não concordava com tudo com Pedro, Pedro não concordava com tudo com Paulo, então faz parte. Mais uma pergunta aqui. Pastor Kenneth, é possível evangelizar sem teologia? Qual a relação de um com o outro? Bom, evangelismo é levarmos as boas novas, que são o evangelho, para outras pessoas. Existe um certo grau de evangelismo, de falar das boas novas do evangelho, que nós podemos fazer desde que nós nos convertemos. Desde o momento que nós tivemos um encontro com Jesus Cristo, nós podemos falar aos outros o que Deus fez na nossa vida. Aquilo que nós entendemos o suficiente para nós colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo, nós podemos compartilhar isso com os outros. Agora, talvez essas pessoas vão também começar a fazer perguntas, né, sobre isso, sobre aquilo, e você pode não saber responder as perguntas. Então, aí você vê que, puxa, eu preciso estudar um pouco mais para poder responder essas perguntas. Mas aí emenda uma pergunta, nessa pergunta, Sim. aí emenda aquela ideia, uma vez que nós falamos, por que as pessoas se acomodam com o mínimo? Por que essa cultura do que assim, a maioria das pessoas pensa assim, eu não sei responder, atualmente vou perguntar para o pastor, mas não vou me acomodar com isso. É assim que acontece ou geralmente o pastor responde? Às vezes, como pastores, nós temos que colocar mais responsabilidade naqueles que vêm fazer as perguntas, né? Em vez da gente ser o Google de todo mundo, né? Em vez de pesquisar, estudar, põe no Google, né? Só para ver a resposta fácil. Enquanto que nós temos que fazer o trabalho difícil de investigar, de pensar, de analisar as coisas, porque só fazendo isso é que a gente vai Não é errado perguntar para o crescer. pastor. Tem Não que é errado. perguntar. O que Sim. não pode é se acomodar com isso, Se né? acomodar com isso. Tem uma pergunta que eu vou responder Exatamente. aqui, ó. É correto dizer que teologia só pode ocorrer quando o foco central é Deus? Pois se Deus não estiver no centro, o estudo seria apenas, de certa forma, documental. Seguindo um pouco daquilo que o pastor Kenneth falou, do pastor Marcelo falou, eu também sou a favor de excluirmos o nome teologia e qualificarmos o estudo bíblico. Então, quando a gente fala, todos nós devemos estudar a Bíblia, nos aprofundarmos nela. E aí, quando eu digo qualificar, a ideia é o seguinte, eu estudo de maneira básica, eu estudo de maneira um pouco mais aprofundada, eu estudo de maneira acadêmica. Então, uso o mesmo recurso para dizer isso aqui. Uma boa teologia só pode acontecer quando o foco central é conhecer Deus. Uma boa teologia. Porque fazer teologia, como se disse, qualquer um pode fazer, ateu ou tudo mais, historiadores, por aí vai. De certa forma, só se faz boa teologia se o objetivo é conhecer mais de Deus, mais dos seus planos, e isso afetar a nossa vida de alguma forma. Irmãos, não tem como nós buscarmos o estudo das Escrituras aprofundado se nós não estivermos dispostos a sermos confrontados pelo conhecimento. Não dá para desvincular o estudo da transformação pessoal. Isso é fundamental. Talvez esse seja o grande desafio para a igreja do século 21. Tem muita gente conhecendo Deus aqui e Deus externamente, mas falta interiorizar esse estudo e instrumentalizar a nossa vida para que possamos exercitar as disciplinas espirituais, as práticas do perdão, do amor, da tolerância, da disposição para servir. Então, uma boa teologia se faz no foco em Deus e na disposição de sermos transformados pelo estudo. Tem alguma coisa para complementar aí? Tem mais duas perguntas aqui por enquanto. Calma aí. Aquela questão que você perguntou para o pastor Kenneth de acomodação, isso gera impactos imediatos na igreja. Quanto mais a igreja for acomodada, e eu estou falando agora no sentido macro mesmo, a igreja em geral, nós sofremos os impactos disso na sociedade. Por exemplo, a gente tinha um dado de 2010, lá nos Estados Unidos, 51% dos jovens cristãos que chegavam no primeiro ano da universidade abandonavam a igreja. Esse número deve estar bem maior. Não só lá nos Estados Unidos. O pastor que a gente estava fazendo uma estimativa aqui, fazendo uma comparação ao Brasil, eu tenho muitos amigos, colegas que são professores de filosofia, que o início deles começaram como cristãos e abandonaram. Eles falam que eu sou o ponto fora da curva, né?
Porque é aquela coisa, você é o professor... Sidney falou para você ontem isso, né? É o ponto fora da curva, porque você é cristão e professor de filosofia. E você vê, a maioria teve afinidade com a fé. Lá na Unicamp, a gente tem um aluno do 3º ano, que é bacharel de História, era cristão, abandonou a fé logo no 1º ano. Então, se nós ficarmos nessa acomodação, nessa falta de vontade... Mas isso é da nossa cultura, né? O pastor Kent fala isso, né? Que é uma cultura da sociedade da lei do mínimo esforço, né? A gente tem essa cultura arraigada e é necessário que a gente vença isso para crescer espiritualmente, né? Mas também as consequências são grandes, porque isso realmente é um problema que nós enfrentamos na sociedade, não é só no estudo da palavra de Deus. Nós queremos fazer só o mínimo possível para passar, para conseguir alguma coisa e tal, não queremos nos aprofundar mais. Parte disso talvez seja também por causa da cultura da diversão. Nós temos colocado muito valor e muito tempo na diversão. Preferimos nos divertir do que realmente nos empenhar em trabalhar ou em estudar. Agora, isso traz consequências, como o pastor Marcelo falou. Algumas outras consequências são o fato de que nós temos hoje um cristianismo muito superficial. Um cristianismo superficial que não serve para ajudar as pessoas a atravessarem a vida, viverem a sua vida cristã. O primeiro problema que aparece, já entram em pânico, já entram em crise, já vem correndo e tal. Por quê? Porque não tem estrutura espiritual. Então, isso leva a uma superficialidade espiritual. Quando não estudamos as Escrituras e não nos aproximamos mais de Deus, isso nos deixa fragilizados. Outro problema também, nós, como diz a palavra de Deus, nós somos expostos a ser levados por todo vento de doutrina. Vem uma nova moda, vem uma nova campanha, vem um novo isso, um novo aquilo, e vamos atrás. Por quê? Porque não temos base para julgar se aquilo realmente é bom, se não é, se aquilo é bíblico, se não é, porque não há profundidade para julgar isso. Outra coisa, as Escrituras, e talvez eu vou falar um pouco mais sobre isso na semana que vem, mas as Escrituras falam muito a respeito de falsos profetas, falsos apóstolos e falsos mestres. Mas nós temos pouca condições de distinguir quem são os verdadeiros e quem são os falsos, por causa da superficialidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou tentar ser rápido, porque o testemunho não é meu. Nós ouvimos na quinta-feira o pastor Kenneth, e eu não quero criar nisso uma regra, tá? É só para vocês terem um exemplo de como, às vezes, o nível de convicção em relação a Deus influencia profundamente as nossas práticas diárias. O pastor Ziel Machado é um dos expoentes da teologia no nosso país, pessoa muito simples. A gente foi assisti-lo na quinta-feira, num estudo bíblico, e ele estava contando uma história que não sigam a regra, tá? Mas nem brinquem com Deus, mas ele foi engraçado no momento. Ele disse que a mãe dele teve, acho que, uma doença e ficou muito cedo. O médico condenou, e ela disse que ela não ia morrer. Ela falou para os médicos que ela ainda era muito nova, ela tinha algumas coisas para fazer, que ela já tinha combinado com Deus a data da morte dela. E ela pediu 15 anos de vida, e aí, de repente, o médico fez os exames e falou: olha, não tem mais nada, ela está bem. Então, ela tinha combinado com Deus que ela ia morrer depois de 15 anos. Aí, no ano que deu 15 anos, o médico chamou e falou: ela está muito ruim, agora ela não tem 3 meses de vida. Aí ela pegou e falou assim: não, ainda tem o casamento, tem não sei o que da neta, tem o nascimento da minha neta, tá, eu já combinei com Deus, vai ser no dia 8 de novembro, não lembro a data exata, no dia 8 de novembro ele vai me levar, né? E aí todo mundo ficou assustado. Então tá bom, né? Se você combinou com Deus, está tudo certo. Aí, chegando o dia 8 de novembro, o pai do pastor Ziel, chamou ele e falou: olha, filho, vem cá que sua mãe não está bem. Era um domingo. Ele chegou na casa, ela falou: filho, vem cá. Ela estava deitada na cama e falou assim: filho, vem cá, abre essa gaveta. Mãe, o que é isso? Isso aqui são minhas dívidas, né? Nossa, mamãe, tudo isso? Mas abre essa outra gaveta. Aqui é o recurso que você vai pagar essas dívidas. Faz isso, faz aquilo. Começou a fazer tal. Aí ela pegou e falou assim: tia, é o seguinte, eu vou morrer, mas seu pai ainda é muito novo.
Então eu quero que ele case de novo. Sabe aquela minha amiga, assim, assim, assado? Então quando eu morrer, você fala com ele que eu quero que ele case com aquela moça, com aquela não sei o que, tal. Mamãe, eu não vou fazer isso, mamãe, não vou fazer isso, vou fazer isso, não me sinto bem. Beleza, tudo bem. E aí a hora que deu por volta de 10 horas da noite, mais ou menos, ela botou a mão no peito, chamou todo mundo e foi embora. Simplesmente ela foi embora. E engraçado é que esse tipo de fé profunda, não estou dizendo que a gente vai determinar para Deus nada, isso é um exemplo fora da curva, né? 2 anos depois, o pai dele ligou e falou: filho, vou me casar. Sabe aquela amiga da sua mãe? E eles ficaram casados 20 anos. Vocês acreditam nisso? Então, isso é uma história pública, né? Então, é só para vocês verem que o nível de intimidade com Deus leva a uma mudança na forma com que nós lidamos com os problemas do dia a dia. O estudo teológico é profundo. A gente se aprofundar na intimidade com Deus, numa boa teologia, faz com que nós tenhamos essa intimidade, não para determinar, porque o caso deles, é como você olha na Bíblia, o rei Ezequias, que pediu tantos anos a mais, 15 anos a mais, e aí você vê todos os outros que não têm essa história. Então sabem que isso é exceção, não brinca com Deus, tá bom? Então não estou te incentivando, faça uma boa teologia hoje. Mas vou fazer uma provocação aqui importante, que quando a gente fala da teologia com o nosso tempo, a teologia começa com estudos teóricos e termina com práticas, pois é a partir da teologia que se cria as práticas da igreja. Como lidar com questões omissas ainda, eu diria que não são tão omissas, mas ainda para a maioria sim, pela teologia, que não estão presentes na prática da igreja, tais como mudança de sexo e adoção por casais homoafetivos. A teologia deve influenciar essa prática? E a nossa posição? Bom, em primeiro lugar, tem algumas coisas que a Bíblia diz assim bem claramente. Faça isso, não faça aquilo, não tem dúvidas. Tem algumas coisas que estão preto no branco, não tem como discutir. Mas eu diria que a boa parte das coisas que nós enfrentamos no dia a dia não são resolvidos com mandamentos específicos. Eles são resolvidos com princípios bíblicos. Então, a maior parte do que a Bíblia nos ensina, e é isso que a gente tem que aprender, tem que aplicar para o nosso coração, é quando nós somos confrontados no dia a dia com decisões que nós temos que tomar e tudo, nós aplicamos os princípios bíblicos à questão que nós estamos, com a qual nós estamos nos confrontando. Então, a Bíblia ela é repleta, muito rica em princípios que nós podemos aplicar para o nosso dia a dia. Não mandamentos diretos, mas princípios que podem ser aplicados. Esses 2 exemplos que foram citados e muitos mais, a Bíblia tem muitos princípios que lidam com essa questão, que nos ajudam a entender essas questões e nos ajudam a tomar decisões com respeito a isso. Então, nem tudo está preto no branco na Bíblia, diretamente, mandamento, mas os princípios bíblicos nos ajudam muito a tomar essas decisões. O meu receio quando as pessoas falam que a igreja é omissa é quando a teologia. A teologia é omissa, mas acaba influenciando a igreja de certa forma, querendo dizer que a teologia tem que concordar com o contemporâneo. Essa é a minha preocupação. O pastor que a gente tem um exemplo que é muito válido, né? Tem muita coisa que a Bíblia não fala, mas o princípio ele existe. Jesus não falava de nada, não falou nada contra a maconha. Então a gente vai fumar porque Jesus não falou? Porque a lógica é essa, Jesus não falou, qual é o critério? Não, se Jesus não falou, então eu posso. Jesus não falou nada sobre pedofilia também. E aí, como é que a gente resolve isso aí? No caso da identidade de gênero, eu acho isso aí tão pueril, porque é falta de estudar ciência, é uma questão básica. O Conselho de Psiquiatria dos Estados Unidos fez um estudo que deixaria esse movimento que a gente tem no Brasil envergonhado, porque esse movimento ele é anticientífico. Tá? E eu vou deixar bem claro, e é fato. Você pode pegar e pesquisar no Google. Pesquisa lá sobre, de fato, o que a ciência diz sobre isso. Não o que o Fantástico diz, não o que a Malhação diz, e não o que os professores de filosofia do seu filho diz.
Vai lá e pesquisa o que a ciência fala. Para cada 400 mil pessoas, homens, desculpa, o dado é assim, a cada 400 mil mulheres, uma sofre de disforia de gênero. Uma a cada 400 mil mulheres. No caso dos homens é mais recorrente. A cada 100 mil homens, um sofre. O que a gente vê nas escolas? Cada sala tem um. Então no Brasil a gente tem uma epidemia. Então a gente tem que acionar aí a Organização Mundial da Saúde. E o pessoal faz o quê? Vamos olhar para a teologia. Então o pessoal acha que o cristão dialogar com o contemporâneo é flexibilizar as verdades bíblicas para concordar com todas essas besteiras aí. Esse é o meu receio muitas vezes quando a gente fala disso, por exemplo, mas, Marcelo, é que a gente vê, por exemplo, a Bíblia LGBT. O pessoal fala que Jonatas e Davi eram um casal homossexual, ou que Jesus e João eram gays. A gente vê. Então, assim, essa teologia que para mim se torna perigosa. Essa aqui eu acho que a maioria de nós não tem dúvida, talvez nisso que você esteja falando. Mas, por exemplo, quando você tem, a teologia interfere sim nesse aspecto, na prática da igreja, por exemplo, quando você vê crianças que estão nos orfanatos, e aí, se nós apoiaríamos ou não a adoção dessa criança por um casal homoafetivo. É melhor ela crescer no orfanato ou numa família? Então, esses debates são extremamente importantes a partir dos princípios. Sim. Né? Então, nós vamos nos princípios, e nem sempre a gente vai, se acontecer aquilo que nós não apoiamos. Lembra que a gente falou do aborto? Na primeira semana, nós falamos do aborto. Não é porque nós temos que ser contra, ponto. É um princípio, ok? Mas, se ele for legalizado, como basicamente nos Estados americanos ele é legalizado, ele não é compulsório. Às vezes a gente confunde que se ele for legalizado, nós não precisamos praticar. Olha, vocês, no caso, mulheres, né? Vocês não precisam praticar. Então, mesmo que seja legal, ele, para nós cristãos, ele é imoral. E sendo imoral, nós vamos continuar não praticando, certo? E não apoiando tais práticas. Vimos um vídeo da Elba Ramalho falando contra o aborto. Então a gente tem que entender que, por mais que as coisas sejam aprovadas, a gente não precisa concordar. E essa é a luta que nós temos como igreja, é usar a teologia para debater, não de maneira pobre, né? Porque o que está acontecendo, o que a gente está vendo no Congresso, na bancada evangélica, em muitos casos é uma gritaria pobre, sem profundidade científica e muito menos teológica, tá? Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui e aí a gente vai encaminhando. Vocês acham que uma má teologia, a gente vai agora partindo para o final, tá? Uma má teologia levou as pessoas a não compreender o sentido de vocação? Porque o que a gente criou na igreja? Clero e laicato, né? Os leigos e os ordenados. Ordenados estudam teologia e os outros obedecem os clérigos. Nós herdamos isso e esquecemos que talvez seria bom a gente repensar o que é vocação na Bíblia. Vamos lá, os dois. Bom, certamente é uma má teologia, agora se pode se perguntar de quem, né? Porque eu acho que se nós pegarmos as pessoas médias, né, os membros médios nas igrejas, muitas vezes é simplesmente o que eles estão, o que eles veem, o que eles entendem pela vocação é simplesmente uma imitação daquilo que está sendo passado, eu acho que pelas próprias igrejas. Então a má teologia nesse caso vem das igrejas e não dos que estão sentados no banco. Sim. Então é uma imitação, é uma compreensão, como eu falei agora há pouco, né? Muitas pessoas vão aprender teologia por aquilo que nós fazemos aqui dentro, em horários como este. E muitas pessoas têm a ideia da vocação, uma ideia errônea a respeito da vocação, devido muitas vezes à maneira como as igrejas têm encarado isso. Evangélicas ou não. Então, pastor Marcelo, você usou o texto aí de Efésios, né? Quem são os vocacionados? Então, todos nós somos vocacionados. Essa é a grande questão. A gente não tem essa divisão clerical, né? Que era no passado, um tempo na história da igreja foi assim, mas se a gente olha o que Pedro escreveu, o que Paulo escreveu, todos nós somos vocacionados, temos um chamado para a edificação do corpo de Cristo. Se a gente pega lá, uns são apóstolos, não existe mais apóstolos, tá, pessoal? O texto ele segue uma ordem em Efésios 4 que é bem interessante,
que ele deu um para apóstolos, outro para pastores, outro para mestres, e vai seguindo. E aí eu dou, para quem tem curiosidade, vocês podem pegar 1 Coríntios 12, Efésios 4, Romanos 12, que lá fala de todos os dons que o Espírito Santo distribui na igreja para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos nós somos vocacionados, então não é só nós. Então, o interesse de fazer teologia, um estudo bíblico, deve ser a atitude de todo cristão. Tem uns que vão ter mais facilidade para falar, outros não, mas é por isso que há exatamente na Bíblia a diversidade de dons, e isso serve para que a igreja seja mais forte, cada um trabalhe naquilo que Deus propôs no coração de cada um. A gente tem debatido muito, falei recentemente sobre isso, sobre a vida missional. O que é uma vida missional? Viver missionalmente. Às vezes a gente fica procurando dentro do corpo de Cristo, como que eu posso exercer, qual é o meu dom espiritual? Tenho o dom da música, e na verdade isso a gente tem que desvincular essa ideia de que procurar alguma coisa que eu vá ocupar funcionalmente. A ideia, irmãos, da vocação, ela transcende a reunião. Nós somos vocacionados para vivermos no mundo, nós somos capacitados para viver aí fora. Então, muitas vezes a nossa vocação, ela vai ser exercida, aliás, ela deve ser exercida porta fora. Ela tem que ser exercida para sermos luz neste mundo. Então, a nossa vocação, ela tem que ser vivida no nosso dia a dia. Alguns vão exercer a tarefa nos nossos encontros, mas na nossa vida comunitária, com os membros, irmãos em Cristo, e com as pessoas aí de fora, é fundamental. Eu vou dar um exemplo, sem exaltação, é sempre para identificar. O Sidney trabalha com presidiários, a Eliana, a Flávia, o Bebê, o Júnior trabalham com casais, e não está dentro da igreja. Eles estão exercendo a sua vocação extra templo, extra local de culto. Então, a gente tem que pensar a vocação a partir disso, porque o estudo bíblico é para os vocacionados. Se todos somos vocacionados, todos devemos crescer em Cristo. Todos devemos buscar o aprendizado para que nós sejamos luz neste mundo. A gente precisa retomar essa perspectiva. Pastor Kenneth? Uma das maneiras que o Novo Testamento nos fala sobre isso é que ele chama cada um de nós de discípulos. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. E qual é o mandamento que Jesus deu aos seus discípulos? É fazer outros discípulos e ensinar a esses outros discípulos tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Ele não está falando só aos líderes da igreja, não está falando só aos apóstolos da época, ele está falando a cada cristão. Então, cada um de nós é discípulo de Jesus Cristo, nós seguimos ao nosso mestre, nós temos que aprender sobre ele para podermos segui-lo melhor, e não só isso, cada um de nós é chamado a fazer outros discípulos e a ensinar para esses outros discípulos tudo o que nós aprendemos. Então, todo mundo está aí. Como disse o pastor Lucas, cada um de nós vai ter algumas funções diferentes. Pastor é uma dessas funções, mas todos nós somos chamados a viver uma vida de discípulos, tanto aqui dentro quanto lá fora na nossa vida, em tudo que nós fazemos. Imagine vocês que têm filhos, imagine que existe uma disfuncionalidade, lógico que a gente sabe que existem casos específicos, mas quando o filho começa a crescer e não tem perspectiva de sair de casa, já perceberam? Quando o filho não tem perspectiva de sair de casa, aí você começa a ter que carregar o seu bebê e o seu filho mais velho, não que você não ama mais, mas você quer que ele se prepare para a vida. Você está alimentando para que ele se engatilhe. E na vida cristã acontece isso muitas vezes. Eu usei com eles um exemplo de um filósofo que, não vou nem falar o nome dele, porque se vocês forem pesquisar, ele é meio herético, mas eu vou usar uma ideia boa dele, né? Ele fala da ideia de que a igreja e o mundo estabeleceu uma regra de poder dentro da comunidade, em que o pastor, ele exige, não ele só exige, as pessoas querem ser submissas a uma pessoa, que seja o porta-voz de Deus. Essa a ideia, a visão que as pessoas têm da igreja é assim, ali tem o pastor, veja só as campanhas, vocês já viram campanha das igrejas hoje em dia? Missionário tal, fulano tal, vai vir pregar, então a pessoa fala assim, aí Deus vai falar, como se ele não falasse com você e comigo,
como se ele não nos ensinasse pelas Escrituras. Então nós criamos uma relação de intermediário, e essa relação que o pensador MF, ele fala de subdit, que é a de submissão, faz com que o nosso ímpeto do crescimento, o nosso patos, vire apateia, ou seja, o nosso ímpeto ele é matado e nós vivemos apáticos na busca por construir alguma coisa, e isso acontece mesmo na igreja. As pessoas elas se energizam pela palavra. Isso é bom, mas não é só isso que deve acontecer com a nossa vida cristã. Nós devemos buscar o crescimento para não nos tornarmos um peso. Nós precisamos nos tornar ativos, proativos, atuantes, servindo. Passou 2, 3, 4 anos na comunidade, você já tem que estar trabalhando, você tem que estar gerando novas pessoas, contribuindo para o todo, e não ainda. Paulo, que quando ele fala sobre o leite, né? Vocês ainda estão bebendo leitinho, já era para vocês estarem comendo alimento sólido. E ele não está falando para pastores, ele está falando para todos nós. Nós precisamos caminhar, parar de tomar leite e continuar crescendo em Cristo. Vocês têm alguma coisa para complementar? Senão nós vamos partir para a final aqui. Vamos ler juntos novamente, ó. Passa lá, o Anthony. Olha lá. Veja lá o que está escrito em Esdras. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar, a praticar e a ensinar os seus decretos. Veja só, ele tinha disposto no coração, decidido, dedicar-se ao estudo, praticar o que ele havia aprendido e transmitir. Olha que regra fundamental para a nossa vida cristã. Decidir, estudar, praticar e multiplicar esse conhecimento. Olha o que diz agora Paulo lá em 2 Timóteo, pode passar. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, qualquer um, seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Irmãos, o amor pelas Escrituras, o desejo de conhecer mais de Deus é fundamental. Então, resumindo a seguinte, pode passar, Anthony. A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: o primeiro passo para nós hoje é decidirmos: eu quero conhecer mais a Deus, eu quero crescer em Cristo, eu quero me aprofundar, eu quero sair das águas rasas, eu quero adentrar mais no conhecimento de Deus, né? Então a gente tem que decidir, e essa decisão é a partir da consciência de que é para isso que o Senhor nos deixou a sua palavra. E aí a pergunta sobre o estudo das Escrituras: o Senhor não nos deixou a sua palavra para se tornar um amuleto aberto no Salmo 90, Ele não nos deixou a sua palavra para se tornar apenas alguma coisa que pese no nosso braço, ou mais um aplicativo no celular. Ele nos deixou a sua palavra para que nós pudéssemos crescer, para conhecermos a Ele. E aí essa decisão também parte pela valorização desta palavra que nos foi deixada. Em terceiro lugar, a partir do reconhecimento que todos nós estamos em processo de crescimento para toda a vida. Quarto, a partir da disposição de querer se parecer com Cristo. Você precisa decidir se você quer realmente se parecer com Cristo. Lembra que eu falei na semana passada, quando a pessoa diz assim: pastor, eu tento, eu luto, mas eu não estou conseguindo. Joia! O grande problema é quando você ouve os cristãos, e são muitos, falando o seguinte: eu não estou nem aí, não sou Deus, eu não vou fazer tal coisa. Irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras, valorizá-la, relembrar do amor de Deus por nós, nos dedicarmos ao estudo das Escrituras. E aí, tudo isso se resume no último tópico ali, ó. A decisão de conhecer mais de Deus é fruto de uma conversão verdadeira. Se não há conversão verdadeira, a divina semente não vai germinar. Quando ela germina, ela desenvolve dentro de nós o desejo de conhecer mais a Deus. Eu tenho o pastor pode olhar agora que está chegando a mensagem, né? Eu tenho
uma perspectiva que eu falei para vocês na semana passada, de que a igreja cometeu um erro muito sério nos últimos anos e durante os séculos, quer seja na época do catolicismo, da reforma protestante, nos dias de hoje. Nós estamos mandando, a gente não deve mandar ninguém para o inferno, mas a gente também não tem direito de mandar ninguém para o céu. A pessoa ela começa a frequentar, não sei o quê, a gente já trata a pessoa como um convertido. Nós temos que ensinar o Evangelho e o preço do Evangelho. E o preço do Evangelho já foi pago na cruz, mas nós não fomos chamados para desfrutar do paraíso agora. Nós somos chamados para carregar a nossa cruz, para aprendermos, nos dedicarmos, nos fortalecermos. E isso só vem pelo estudo das Escrituras, seja no nível acadêmico, seja no nível básico, no nível intermediário. Todos nós somos chamados para conhecermos mais de Deus. Palavras de encerramento. Sim, eu só queria encerrar com uma coisa muito simples. Eu tenho encontrado pessoas que não estão lendo a Bíblia porque têm dificuldade de entender o linguajar da Bíblia. E se esse é o seu caso, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, às vezes você começa a ler e você se desanima porque não está entendendo, porque as palavras são muito difíceis, isso, aquilo, outro. Então, a minha recomendação para você é o seguinte: escolha uma Bíblia que tenha uma linguagem mais atual, mais moderna, para você poder entender o que diz as Escrituras. Porque o que acaba acontecendo muitas vezes, se você vai comprar uma Bíblia, como é que as pessoas escolhem a Bíblia? Geralmente pela capa, né? A capa mais bonita, ou é a Bíblia para as mulheres, ou é a Bíblia para não sei o que e tal, e sem olhar qual é a versão da Bíblia. Muitas vezes as Bíblias mais baratas são aquelas de tradução mais antiga, que tem um linguajar mais difícil. Peça ajuda, se você não sabe escolher, peça ajuda para o vendedor na livraria, para o pastor ou para alguém que tenha mais conhecimento, qual é uma tradução que eu possa usar para entender melhor as Escrituras. Ou se você está preocupado com preço, tem muito aplicativo aí que você pode baixar no celular e tem as versões mais atualizadas aí nesses aplicativos. Leia uma versão da Bíblia onde você possa entender as palavras que estão sendo ditas ali. É uma dica muito simples para quem gostaria de começar agora a ler, porque o primeiro passo é ler. Depois que você começar a ler, você vai pensar sobre o que você está lendo, você vai meditar sobre aquilo e procurar aplicar aquilo na sua vida do dia a dia. O que eu aprendi com isso? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida do dia a dia? Você não precisa fazer nenhum curso complicado. Comece por aí. Se você nunca fez nada, não leu a Bíblia, comece por aí. Agora, se você já tem vários anos de igreja, já tem lido a Bíblia há algum tempo, nós estamos oferecendo recursos para vocês poderem se aprofundar mais nas Escrituras. Nós estamos nos sacrificando aqui para dar aula durante a semana, para ajudá-los a entender um pouco mais profundamente as Escrituras. Gratuitamente. Então, vocês também precisam se sacrificar um pouco, se dedicar um pouco mais para começar então a aprender um pouco mais com profundidade a palavra de Deus. Pastor Marcelo, palavra final, ok? Gente, eu vou encerrar com uma palavra que eu recebi aqui de um irmão. Ele usa o texto lá de 1 Coríntios 8, dizendo justamente que o conhecimento de Deus, ele não pode estar desvinculado do amor. Ninguém deve fazer teologia para julgar as pessoas. Ninguém deve fazer teologia para se julgar melhor do que as pessoas, porque quanto mais conhecemos de Deus, mais nós nos prostramos em humildade. O nosso mestre lavou os pés dos discípulos. Nós não estudamos teologia para parecermos melhores ou maiores, mas é só para conhecer mais de Deus. E conhecendo mais de Deus, nós consequentemente seremos mais humildes e com um coração mais de servo. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos pedir que o pastor Kent ore nesse momento, encerrando esse tempo de reflexão. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que tivemos de refletir um pouco sobre o que é o estudo da Palavra de Deus.
e Senhor, eu espero que o resultado disso tudo não seja ter aumentado o conhecimento intelectual de alguém, mas, Senhor, que tenha sido um desafio para te conhecermos melhor. E conhecermos, Senhor, quem é Deus, quem é Jesus Cristo, mas também, Senhor, conhecermos a Tua revelação para nós, para que nós possamos entender melhor o Teu mundo, da maneira como o Senhor criou e da maneira como nós devemos viver nesse mundo, Senhor. E pedimos, ó Pai, que sejamos desafiados a nos dedicar mais a isso, a nos dedicar, Senhor, a estudar a Tua palavra, e para aqueles, Senhor, que já têm mais conhecimento, não guardar somente para si, mas passar à frente aquilo que estão aprendendo, Senhor. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, enquanto